Que a paz esteja com todos. Em primeiro lugar, gostaria de me desculpar com todos vocês que estão acompanhando a campanha, que nós tivemos um problema com a internet e não conseguimos introduzir os vídeos da palavra. Mas ao decorrer dessa semana nós estaremos colocando 2 pregações. Amém? E dando continuidade na palavra, hoje eu quero falar da cura do endemoniado Gerazeno. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus eterno Pai, entramos na Tua presença nesse momento e eu te peço, ó Senhor, que o Senhor possa usar a minha vida para que essa palavra alcance aqueles que necessitam. Deus, eu te peço, usa a minha vida, que não seja mais a minha boca nesse momento, mas sim a do Seu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a palavra que eu vou ler hoje está em Marcos 5, capítulo 5, versículo 1. Amém? Entremente chegaram a outra margem do mar e à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera a um endemoniado e acerca dos porcos, e entraram e rogaram-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse entrar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decalópolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém? Só até aqui. Jesus já havia iniciado o seu ministério, e mais uma vez ele andando sobre as terras dos gentios, porque a Bíblia fala aqui que era a terra dos Gerazenos, né? E essa terra era uma terra já com a sua política organizada, com pessoas já organizadas, com sua própria maneira de viver. E Jesus andava nas terras dos gentios pregando o evangelho. E chegando ali naquela cidade, ele põe o pé na terra. Aquele homem que vivia muitos anos
dentro de um cemitério, pelado, porque a gente busca na história, né? As palavras não nos dizem isso, mas diz que na história diz que ele estava nu, esse homem, e que ele se feria e clamava dia e noite. Mas não tinha, as pessoas achavam que ele era louco. Mas quando Jesus põe o pé, ali naquele momento os demônios que estavam naquele homem identificaram que Deus tinha colocado o pé naquela terra. E aquele homem, aqui em Marcos fala que era um homem, mas em Mateus nos diz que eram 2 homens. Mas vamos na linha de Marcos, que nos fala que era um homem. Aquele homem vindo na direção com os espíritos. Eu creio que aqueles espíritos falaram para Jesus: o que tenho eu contigo? O que você faz aqui? Mas Jesus automaticamente já devia ter dito para eles, como diz a Bíblia: sai desse homem. Mas aqueles demônios que não queriam sair daquele corpo daquele homem perguntaram: o que tenho eu contigo? Não é chegada a sua hora? Porque Jesus ainda não tinha morrido. Mas Jesus fazendo o evangelho era a maneira dos demônios reconhecerem que o ministério estava em andamento e que Jesus iria vencer o inferno, vencer o mal. E Jesus pergunta para aquele demônio: qual é o teu nome? E ele responde: somos legião. Irmãos, para você terem uma ideia, legião nos romanos, a legião romana era cerca de 6.000 soldados. Então você imagina 6.000 demônios naquele homem. Como é que estava a vida daquele homem? Como que seria a pele daquele homem? Como que seria a face daquele homem? Fora que ele se feria, né? Com pedras, devia se jogar, se lançar, bater com pedra, querer morrer muitas vezes. Porque 6.000 demônios habitavam. Mas aqueles demônios também não queriam sair daquele homem. Então eles viram para Jesus e falam: não nos mande para o inferno. E pede para ir para os porcos. Jesus não manda eles irem para os porcos. Fala: tudo bem, eles vão. Só que aqueles animais se jogam, se lançam ao mar e morrem afogados. Consequentemente, os demônios ficaram sem local. Talvez Jesus tenha permitido para que houvesse essa maneira para que os demônios fossem embora daquele homem. E aquele homem, a partir daquele momento, estando limpo, as pessoas que estavam ali cuidando dos porcos fogem de Jesus, ficam com medo de Jesus e vão anunciar. E quando o povo vem da cidade ao cemitério, porque naquelas regiões os cemitérios são bem distantes da cidade, ou do lado, ou próximo, né? Mas são um pouco afastados da cidade, eles ficam com medo de Jesus e falam: vai embora. Talvez seja porque aqueles homens tiveram um grande prejuízo, ou também porque ficaram com medo da situação. E Jesus indo embora daquela cidade, aquele homem quer segui-lo, quer servir a Deus. Mas Jesus fala para ele imediatamente: não, vai anunciar o meu nome. Vai anunciar o meu evangelho. Aí aqui nós vemos que Jesus já preparou um missionário para que depois os próximos discípulos, aos próprios apóstolos, pudessem entrar naquela cidade, anunciar a Jesus, e através da vida daquele homem já ter um povo pronto para que servisse a Jesus. E foi isso que aquele homem fez. Muitas vezes, irmãos, nós estamos vivendo em sepulcros, atormentados por demônios nas nossas vidas. Não conseguimos sair de casa, não conseguimos sair do quarto, temos medo de atravessar a rua.
Olhamos para o lado, acho que uma pessoa vai nos assaltar, porque o diabo, ele vem para nos atormentar, ele vem para dificultar as nossas vidas, e ele te põe medos para que você não saia da sua casa, não vai servir ao Senhor, e fique ali atormentado e comece até se autoflagelar. Irmãos, você pode até estar atormentado por Satanás, mas Jesus tem a cura para você hoje. Jesus tem a libertação. Procure a Deus. Quanto você tem servido a Jesus? Quanto você tem servido a Deus? Você tem adorado ao Senhor? Ou dizem, eu não preciso ir na igreja, porque a igreja é dentro de mim. Nós precisamos estar em comunhão com o Senhor. Precisamos estar realmente indo adorar ao Senhor. Neste sábado nós fomos no aniversário de uma igreja, numa comemoração de 9 meses de uma igreja. Foi uma grande bênção. Não conhecíamos o pastor, eu conheci o pastor pela internet, e ele nos convidou para estarmos lá. Ouvimos uma palavra, ouvimos testemunhos, a nossa vida foi edificada, tivemos comunhão com o Senhor. E muitas vezes Satanás tem atormentado a sua vida e não deixa você ir em local nenhum, nem muitas vezes fazer uma visita a uma igreja, ouvir um louvor diferente, ouvir uma palavra diferente. Não deixe Satanás roubar a tua cura, a tua libertação. Mas Deus pode mudar. Jesus pode usar todos os seus problemas, a sua vida, para levar as boas novas. Muitas vezes um testemunho seu, irmão, irmã, meu querido amigo, pode mudar a vida de uma pessoa. Muitas vezes aquilo que aconteceu com você no passado, Deus te curou, Deus te transformou, pode mudar a vida de uma pessoa numa igreja, numa esquina, numa praça. Jesus quer usar a sua vida. E em segundo lugar, Jesus quer usar a sua vida para levar curas para as pessoas. Quando os apóstolos estavam ali com Jesus, Jesus vendo os milagres, Jesus fala para os apóstolos que vocês podem fazer muito mais, vão fazer muito mais até do que eu fiz. Esteja limpo diante do Senhor, esteja em comunhão com o Senhor, porque o Espírito Santo vai usar a tua vida e você vai transformar vidas. Muitas vezes Deus pode usar a sua vida para curar pessoas. Não abandone a Jesus. Em terceiro lugar, Jesus pode usar a sua vida para levar libertação para as pessoas. Muitas vezes pode haver um endemoniado. O Satanás pode estar atormentando a vida de alguém, do teu vizinho. E Jesus quer usar a tua vida para que possa transformar vidas, levar libertação para as pessoas. Irmãos, não espere. Jesus quer converter pessoas. Você que conhece o Evangelho, você que ainda está engateando, vá aprender para levar a palavra do Senhor. Porque Jesus quer trazer transformação, como transformou a vida daquele homem. Quando aquele povo viu aquele homem arrumadinho, bonitinho, já com roupa, o que aconteceu? Ele estava até ontem, até 10 minutos atrás atormentado. Mas uma palavra: sai em nome de Jesus. Você está liberto em nome de Jesus. Você está curado em nome de Jesus. Vai trazer a transformação para a vida de alguém. Não deixe Satanás usar a tua vida. Não deixe Satanás te limitar, mas deixe o Espírito Santo usar a tua vida para levar transformações para as pessoas, para levar libertação e cura. Hoje eu deixo essa palavra com vocês.
essa cura que Jesus quer trazer na sua vida, curar a tua alma, transformar a tua vida. E aí você vai ver a diferença daquele que serve e o que não serve. Irmãos, eu termino aqui essa palavra, que vocês possam meditar, e que Jesus possa te trazer o conforto, e que a partir de hoje, desse instante que você ouvir essa palavra, você possa levar o amor de Deus para aquele que precisa. Fique com a bênção do Senhor, que a graça de Deus esteja contigo, que as transformações, que as libertações, que tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida, você possa permitir. Fiquem com Deus. Em nome de Jesus. Amém.